Vamos realizar agora a continuação do estudo do livro ABC da Trilogia Analítica Psicanálise Integral, Cláudia Bernardi de Souza Pacheco. Análise de grupo trilógico. Se na análise individual trilógico a pessoa conscientiza principalmente a problemática interior, no grupo ela é levada a perceber como atua na sociedade. É como uma socioterapia. O grupo fala de cada indivíduo por vez, de acordo com a necessidade de cada um, procurando alertá-los sobre as atitudes que o estão levando a prejudicar-se aos outros. Durante o tempo em que o cliente ouve o que as pessoas têm a dizer a seu respeito, ele deve permanecer calado para evitar que se percam as opiniões de todos os que desejam falar. No final do relato, o cliente deve dar a sua opinião a respeito do que foi dito a seu respeito. Ao contrário de certos grupos de análise, as pessoas do grupo trilógico deverão ser sinceras, falar a verdade, mas sem agredir. As projeções são controladas, isso é, o analista e o grupo não permitem que os indivíduos sem equilíbrio e sem critério emitam opiniões errôneas sobre o analisado, que iriam refletir somente a projeção de seus próprios problemas. Diferentemente do que se pensa a princípio, a análise trilógica de grupo não tem nenhuma relação com hot seat técnicas, como o jogo da verdade, como gestalt terapia ou outras técnicas. Atrás de uma aparente troca de impressões, existe toda uma filosofia e experimentação científica específicas da trilogia analítica, resultado igualmente de 20 anos de trabalhos em grupos realizados por Kepp. Somente os analistas mais experientes têm a habilidade necessária para a direção desses grupos, que poderão durar de 1h30 a 2 horas. Algumas pessoas iniciantes das sessões de grupo confundem a atitude sincera de se falar a verdade uns aos outros, sem a máscara e hipocrisia tão comuns na sociedade, com agressão. Longe disso, somente aquele que quer ajudar o próximo tem a força de vontade de abrir seu coração, dizer-lhe toda a verdade que sabe a seu respeito, o que poderá ser-lhe de grande auxílio. Na maioria das vezes, os indivíduos do grupo têm uma visão mais correta do analisado do que ele tem de si mesmo. Recomenda-se para um bom tratamento que o cliente faça o mínimo de 2 sessões de análise individual e uma de grupo por semana. Quanto maior a frequência das sessões individuais e de grupo, mais rápido e proveitoso é o tratamento. Nenhuma espécie de medicação é utilizada na psicossocioterapia trilógica. C. A importância da crítica na análise de grupo. Na psicoterapia de grupo trilógica, dá-se muito valor à crítica. Crítica vem do grego kritikos, é relacionada à palavra crise. Crise quer dizer julgamentos em grego e também quer dizer ponto agudo de uma doença, ou turning point, como se diz em inglês, momento de mudança. Nossa civilização não aceita críticas, assim como as pessoas mais doentes não as aceitam. Mas para a psicoterapia integral ou trilógica, a crítica é vista como um importante momento. Quando um grupo analisa alguém e o próprio analisado faz julgamentos sobre si mesmo, suas atitudes e sua vida, procurando as causas de seu sofrimento, o que suceder, propiciar-lhe a mudança para melhor e a superação da sua crise. A crítica aceita é o turning point da doença para a saúde, do erro para o acerto, do pior para o melhor. Porém, o ser humano acostumou-se a rejeitar fortemente
qualquer crítica, vendo nela uma agressão, uma ameaça à sua identidade. O indivíduo mais equilibrado é aquele que aceita críticas, pois nelas poderá obter a percepção de certos ângulos de sua pessoa ou de sua vida que antes lhe passavam despercebidos. Consequentemente, terá meios para corrigir os pontos fracos, obtendo visível melhora. Obviamente, existem as críticas verdadeiras, que são as construtivas, e as pseudocríticas, que são emitidas com a finalidade de destruir e agredir, e são frutos da inveja daquele que critica. Porém, na psicoterapia de grupo trilógica, os indivíduos são impedidos pelo próprio grupo ou pelo psicanalista de projetar simplesmente os seus problemas ou de simplesmente manifestar sua inveja. Como as sociedades humanas e os indivíduos aboliram as críticas da vida diária, a humanidade se tornou muito doente. Em geral, tornando-se muito necessário que haja grupos dedicados a essa finalidade, para obterem-se mudanças mais significativas. Então, a importância da análise individual e da análise de grupo. Isso vai favorecer a aceitação da consciência e a aceitação e verificação de todos os seus problemas. Vamos trabalhar, estudar e deixar-se analisar. Namastê. Vamos realizar agora a continuação do estudo do livro ABC da Trilogia Analítica Psicanálise Integral. Cláudia Bernardi de Souza Pacheco. Análise de grupo trilógico. Se na análise individual trilógico a pessoa conscientiza principalmente a problemática interior, no grupo ela é levada a perceber como atua na sociedade. É como uma socioterapia. O grupo fala de cada indivíduo por vez, de acordo com a necessidade de cada um, procurando alertá-los sobre as atitudes que o estão levando a prejudicar-se aos outros. Durante o tempo em que o cliente ouve o que as pessoas têm a dizer a seu respeito, ele deve permanecer calado para evitar que se percam as opiniões de todos os que desejam falar. No final do relato, o cliente deve dar a sua opinião a respeito do que foi dito a seu respeito. Ao contrário de certos grupos de análise, as pessoas do grupo trilógico deverão ser sinceras, falar a verdade, mas sem agredir. As projeções são controladas, isso é, o analista e o grupo não permitem que os indivíduos sem equilíbrio e sem critério emitam opiniões errôneas sobre o analisado, que iriam refletir somente a projeção de seus próprios problemas. Diferentemente do que se pensa, a princípio, a análise trilógica de grupo não tem nenhuma relação com hot seat técnicas, como o jogo da verdade, como gestalt terapia ou outras técnicas. Atrás de uma aparente troca de impressões, existe toda uma filosofia e experimentação científica específicas da trilogia analítica, resultado igualmente de 20 anos de trabalhos em grupos realizados por Kepp. Somente os analistas mais experientes têm a habilidade necessária para a direção desses grupos, que poderão durar de 1h30 a 2 horas. Algumas pessoas iniciantes das sessões de grupo confundem a atitude sincera de se falar a verdade uns aos outros, sem a máscara e hipocrisia tão comuns na sociedade, com agressão. Longe disso, somente aquele que quer ajudar o próximo tem a força de vontade de abrir seu coração, dizer-lhe toda a verdade que sabe a seu respeito, o que poderá ser-lhe de grande auxílio. Na maioria das vezes, os indivíduos do grupo têm uma visão mais correta do analisado do que ele tem de si mesmo.
Recomenda-se para um bom tratamento que o cliente faça o mínimo de 2 sessões de análise individual e uma de grupo por semana. Quanto maior a frequência, as sessões individuais e de grupo, mais rápido e proveitoso é o tratamento. Nenhuma espécie de medicação é utilizada na psicossocioterapia trilógica. C. A importância da crítica na análise de grupo. Na psicoterapia de grupo trilógica, dá-se muito valor à crítica. Crítica vem do grego kritikos, é relacionada à palavra crise. Crise quer dizer julgamentos em grego e também quer dizer ponto agudo de uma doença, ou turning point, como se diz em inglês, momento de mudança. Nossa civilização não aceita críticas, assim como as pessoas mais doentes não as aceitam. Mas para a psicoterapia integral ou trilógica, a crítica é vista como um importante momento. Quando um grupo analisa alguém e o próprio analisado faz julgamentos sobre si mesmo, suas atitudes e sua vida, procurando as causas de seu sofrimento, o que suceder, propiciar-lhe a mudança para melhor e a superação da sua crise. A crítica aceita é o turning point da doença para a saúde, do erro para o acerto, do pior para o melhor. Porém, o ser humano acostumou-se a rejeitar fortemente qualquer crítica, vendo nela uma agressão, uma ameaça à sua identidade. O indivíduo mais equilibrado é aquele que aceita críticas, pois nelas poderá obter a percepção de certos ângulos de sua pessoa ou de sua vida que antes lhe passavam despercebidos. Consequentemente, terá meios para corrigir os pontos fracos, obtendo visível melhora. Obviamente, existem as críticas verdadeiras, que são as construtivas, e as pseudocríticas, que são emitidas com a finalidade de destruir e agredir, e são frutos da inveja daquele que critica. Porém, na psicoterapia de grupo trilógica, os indivíduos são impedidos pelo próprio grupo ou pelo psicanalista de projetar simplesmente os seus problemas ou de simplesmente manifestar sua inveja. Como as sociedades humanas e os indivíduos aboliram as críticas da vida diária, a humanidade se tornou muito doente. Em geral, tornando-se muito necessário que haja grupos dedicados a essa finalidade, para obterem-se mudanças mais significativas. Então, a importância da análise individual e da análise de grupo. Isso vai favorecer a aceitação da consciência, a aceitação e verificação de todos os seus problemas. Vamos trabalhar, estudar e deixar-se analisar. Namastê. Vamos realizar agora a continuação do estudo do livro ABC da Trilogia Analítica Psicanálise Integral. Cláudia Bernardi de Souza Pacheco. Análise de grupo trilógico. Se na análise individual trilógico a pessoa conscientiza principalmente a problemática interior, no grupo ela é levada a perceber como atua na sociedade. É como uma socioterapia. O grupo fala de cada indivíduo por vez, de acordo com a necessidade de cada um, procurando alertá-los sobre as atitudes que o estão levando a prejudicar-se aos outros. Durante o tempo em que o cliente ouve o que as pessoas têm a dizer a seu respeito, ele deve permanecer calado para evitar que se percam as opiniões de todos os que desejam falar. No final do relato, o cliente deve dar a sua opinião a respeito do que foi dito a seu respeito. Ao contrário de certos grupos de análise, as pessoas do grupo trilógico deverão ser sinceras, falar a verdade, mas sem agredir. As projeções são controladas
Isso é, o analista e o grupo não permitem que os indivíduos sem equilíbrio e sem critério emitam opiniões errôneas sobre o analisado, que iriam refletir somente a projeção de seus próprios problemas. Diferentemente do que se pensa a princípio, a análise trilógica de grupo não tem nenhuma relação com hot seat técnicas, como jogo da verdade, como gestalt terapia ou outras técnicas. Atrás de uma aparente troca de impressões, existe toda uma filosofia e experimentação científica específicas da trilogia analítica, resultado igualmente de 20 anos de trabalhos em grupos realizados por Kepler. Somente os analistas mais experientes têm a habilidade necessária para a direção desses grupos, que poderão durar de 1h30 a 2 horas. Algumas pessoas iniciantes das sessões de grupo confundem a atitude sincera de se falar a verdade uns aos outros sem a máscara e hipocrisia tão comuns na sociedade com agressão. Longe disso, somente aquele que quer ajudar o próximo tem a força de vontade de abrir seu coração, dizer-lhe toda a verdade que sabe a seu respeito, o que poderá ser-lhe de grande auxílio. Na maioria das vezes, os indivíduos do grupo têm uma visão mais correta do analisado do que ele tem de si mesmo. Recomenda-se para um bom tratamento que o cliente faça o mínimo de 2 sessões de análise individual e uma de grupo por semana. Quanto maior a frequência das sessões individuais e de grupo, mais rápido e proveitoso é o tratamento. Nenhuma espécie de medicação é utilizada na psicossocioterapia trilógica. C. A importância da crítica na análise de grupo. Na psicoterapia de grupo trilógica, dá-se muito valor à crítica. Crítica vem do grego kritikos, é relacionada à palavra crise. Crise quer dizer julgamentos em grego e também quer dizer ponto agudo de uma doença, ou turning point, como se diz em inglês, momento de mudança. Nossa civilização não aceita críticas, assim como as pessoas mais doentes não as aceitam. Mas para a psicoterapia integral ou trilógica, a crítica é vista como um importante momento. Quando um grupo analisa alguém e o próprio analisado faz julgamentos sobre si mesmo, suas atitudes e sua vida, procurando as causas de seu sofrimento, o que suceder, propiciar-lhe a mudança para melhor e a superação da sua crise. A crítica aceita é o turning point da doença para a saúde, do erro para o acerto, do pior para o melhor. Porém, o ser humano acostumou-se a rejeitar fortemente qualquer crítica, vendo nela uma agressão, uma ameaça à sua identidade. O indivíduo mais equilibrado é aquele que aceita críticas, pois nelas poderá obter a percepção de certos ângulos de sua pessoa ou de sua vida que antes lhe passavam despercebidos. Consequentemente, terá meios para corrigir os pontos fracos, obtendo visível melhora. Obviamente, existem as críticas verdadeiras, que são as construtivas, e as pseudocríticas, que são emitidas com a finalidade de destruir e agredir, e são fruto da inveja daquele que critica. Porém, na psicoterapia de grupo trilógica, os indivíduos são impedidos pelo próprio grupo ou pelo psicanalista de projetar simplesmente os seus problemas ou de simplesmente manifestar sua inveja. Como as sociedades humanas e os indivíduos aboliram as críticas da vida diária, a humanidade se tornou muito doente. Em geral, tornando-se muito necessário que haja grupos dedicados a essa finalidade, para obterem-se mudanças mais significativas. Então, a importância da análise individual e da análise de grupo.
Isso vai favorecer a aceitação da consciência e a aceitação e verificação de todos os seus problemas. Vamos trabalhar, estudar e deixar-se analisar. Namastê. Vamos realizar agora a continuação do estudo do livro ABC da Trilogia Analítica Psicanálise Integral. Cláudia Bernardi de Souza Pacheco. Análise de grupo trilógico. Se na análise individual trilógico a pessoa conscientiza principalmente a problemática interior, no grupo ela é levada a perceber como atua na sociedade. É como uma socioterapia. O grupo fala de cada indivíduo por vez, de acordo com a necessidade de cada um, procurando alertá-los sobre as atitudes que o estão levando a prejudicar-se aos outros. Durante o tempo em que o cliente ouve o que as pessoas têm a dizer a seu respeito, ele deve permanecer calado para evitar que se percam as opiniões de todos os que desejam falar. No final do relato, o cliente deve dar a sua opinião a respeito do que foi dito a seu respeito. Ao contrário de certos grupos de análise, as pessoas do grupo trilógico deverão ser sinceras, falar a verdade, mas sem agredir. As projeções são controladas, isso é, o analista e o grupo não permitem que os indivíduos sem equilíbrio e sem critério emitam opiniões errôneas sobre o analisado, que iriam refletir somente a projeção de seus próprios problemas. Diferentemente do que se pensa a princípio, a análise trilógica de grupo não tem nenhuma relação com hot seat técnicas, como jogo da verdade, como gestalt terapia ou outras técnicas. Atrás de uma aparente troca de impressões, existe toda uma filosofia e experimentação científica específicas da trilogia analítica.